para quem está focado em concursos, principalmente no estilo Sebrasp, sabe que pequenos detalhes de sintaxe e de verbos podem custar pontos muito preciosos. Hoje, a gente vai decifrar as armadilhas mais comuns e desvendar o código da aprovação. Vamos começar com uma pergunta que, olha, confunde muita gente boa. Tratam-se de projetos ousados? Isso aí tá certo ou tá errado? Saber essa resposta pode ser a diferença entre ganhar ou perder aquele ponto que faz toda a diferença. O nosso objetivo aqui é exatamente esse: fornecer as chaves estratégicas para analisar com confiança qualquer frase que a prova jogar na nossa frente. Vamos quebrar esse código juntos. Esse aqui é o nosso plano de missão de hoje. A gente começa com a chave mestra da análise, depois avança para umas técnicas mais avançadas de decodificação e, no final, ainda tem um teste prático para consolidar o nosso código mestre. Certo? Vamos à nossa primeira ferramenta. Todo bom decodificador precisa de uma chave mestra, né? E para análise de sentenças, a nossa é o método SUVECA. Esse processo de 3 passos aqui é fundamental. Primeiro, localizar o verbo. Depois, organizar a frase em sujeito, verbo, complemento e adjuntos. E, por fim, identificar o sujeito. Isso aqui é o passo inicial para colocar ordem em qualquer frase complexa que aparecer. Agora, olha que interessante esse exemplo. Ele mostra um truque muito comum das bancas: colocar o sujeito depois do verbo. Mas com o método SUVECA, a gente decifra isso fácil. É só perguntar: o que vigorava? A compreensão. Pronto, sujeito encontrado. Simples assim. Beleza, com a chave mestra em mãos, vamos enfrentar o nosso principal desafio de hoje, o pronome se. Pensa nele como um agente duplo, com 2 identidades que podem confundir qualquer um. Esse quadro resume tudo. Repara na diferença crucial. Como partícula apassivadora, o se anda com verbos transitivos diretos, os VTDs, e aí o verbo concorda com o sujeito. Já como índice de indeterminação, o verbo fica sempre no singular porque ele acompanha outros tipos de verbos. Entender essa distinção é o segredo do sucesso nas questões de concordância. Vamos ver um exemplo clássico de prova. Trata-se de uma visão revolucionária. Aqui, o verbo tratar é transitivo indireto, então o se funciona como índice de indeterminação do sujeito, e isso nos leva a uma regra de ouro. Então, o ponto crucial é este e vale a pena anotar. Essa frase específica, tratam-se de, nunca, jamais vai para o plural. É uma regra absoluta, uma verdadeira lei. E aqui está o porquê. Com o verbo tratar sendo transitivo indireto, o se cria um sujeito indeterminado. Se não existe um sujeito claro para concordar, o verbo não tem outra opção, ele tem que ficar no singular. A lógica é essa. Agora, vamos para um desafio um pouco mais avançado, a batalha sutil, mas super importante, entre o adjunto adnominal, o AA, e o complemento nominal, o CN. Essa tabela é a chave para decodificar essa dúvida. A pergunta é: o termo tem um papel ativo ou passivo? Em saúde da mulher, a mulher tem saúde. É um sentido de posse ativo, portanto, adjunto adnominal. Agora, em abuso de remédios, os remédios são abusados. Eles são o alvo. Papel passivo, logo o complemento nominal. Essa lógica semântica resolve a maioria dos casos. Outra área onde muitos pontos são ganhos ou perdidos é a correlação verbal. Ela segue um código bem preciso e lógico e a gente vai desvendar isso agora. A primeira combinação que a gente precisa dominar é a de passado com passado. A gente usa essa estrutura para falar de uma condição hipotética lá no passado e qual seria o seu possível resultado. Essa construção aqui é um clássico e ilustra a regra perfeitamente. Se acontecesse algo hipotético no passado, pudesse, resultaria em outra coisa, faria. A harmonia entre os tempos é bem clara. A segunda combinação essencial é a de futuro com futuro. Aqui, a gente conecta uma condição que pode acontecer no futuro com o resultado que também vai acontecer lá na frente. E este exemplo mostra a lógica do futuro com futuro em ação. É um padrão muito testado em prova. A condição futura, se eu puder, se conecta diretamente com a ação futura, eu farei. Muito bem, agora que a gente já viu a teoria, vamos colocar nossos códigos à prova com uma rodada rápida de questões que já caíram em concursos. Olha só quem apareceu de novo! A armadilha do trata-se.
Bom, aplicando o nosso código, a gente sabe que tratar-se de é uma estrutura invariável de verbo transitivo indireto mais o se. Com isso em mente, a resposta fica bem clara. O código funciona perfeitamente e leva a gente direto para a resposta correta. Não tem nem como errar. Para essa aqui, a gente aplica a nossa chave mestra suveca. Primeiro, encontra o verbo, vigorava. Depois, pergunta o que vigorava. A resposta, a compreensão, só pode ser o sujeito. Mais uma vez, é só aplicar o método fundamental que a verdadeira estrutura da frase aparece na hora. Simples e eficaz. Pronto! Nós deciframos o código. Agora, vamos resumir as regras mais essenciais em um código mestre final para ficar bem gravado na memória. E aqui está o nosso código mestre final. Primeiro, sempre comece pelo verbo com o método suvecar. Segundo, a regra do se só leva ao plural se o verbo for transitivo direto. Terceiro, a lei do trata-se de é absoluta, é sempre singular. E quarto, use o teste semântico para diferenciar adjunto adnominal de complemento nominal. Dominar esses pontos é o caminho. Com esses códigos todos desvendados, o desafio agora é outro. Identificar qual o próximo quebra-cabeça que a gente precisa resolver no caminho para dominar completamente o idioma.